Neste vídeo, falaremos sobre uma antiga batalha de ideias que ameaçou uma comunidade inteira. A gente vai mergulhar no que ficou conhecido como a heresia colossense, que era uma mistura bem perigosa de filosofias, e vamos ver a resposta poderosa que surgiu disso tudo. Uma resposta que defendia a total suficiência de Cristo. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a ameaça que surgiu lá em Colossos. Depois, vamos comparar essa tal filosofia com a ideia de plenitude. Em seguida, vamos falar de sombras e realidade. Parece misterioso, né? Mas faz todo sentido. Aí a gente entra na questão das regras versus o cabeça. E para fechar com chave de ouro, uma analogia incrível: o palácio e a cabana. Então, bora lá, vamos começar. A nossa história se passa numa comunidade que estava de verdade sob ameaça. E o autor da carta, que a gente vai analisar, sentia por eles uma coisa que ele mesmo chamou de agonia, sabe? Uma luta espiritual intensa mesmo. E que ameaça era essa, afinal? Bom, não era uma coisa só, um único erro. Pelo contrário, era uma mistura, pensa num coquetel espiritual que juntava legalismo judaico, um pouco de filosofia pagã e até adoração a anjos. O resultado? Algo muito perigoso que acabava diminuindo e muito o papel central de Cristo. Certo? A primeira grande advertência que aparece no texto é justamente contra o perigo de se deixar levar por ideias humanas, por filosofias que parecem muito complexas e atraentes. Vamos dar uma olhada em como o autor coloca essas duas coisas lado a lado? E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado a gente tem a tradição humana. O texto chama isso de rudimentos do mundo, que são basicamente os princípios mais elementares, as ideias da nossa cultura. Já do outro lado, a gente tem a plenitude em Cristo. A ideia aqui é que nele mora toda a divindade e é nele que os que creem se tornam completos. E o ponto central é exatamente este: para que buscar algum tipo de conhecimento secreto em outro lugar? A mensagem é clara. Todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, o próprio mistério de Deus, tudo isso já está guardado, ou melhor, revelado em Cristo. Ok, vamos para a segunda advertência. Agora o foco muda um pouco. A gente vai falar sobre rituais, sobre cerimônias religiosas. E aqui está a frase-chave de toda essa discussão. Ou seja, o ponto não é que os rituais, as leis sobre comida, os festivais, não é que eles fossem ruins. A questão é que eles eram apenas sombras. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender perfeitamente. Pense assim, os rituais todos são como uma sombra projetada no chão. Elas te dão um contorno, uma forma, mas não são a coisa real. O objeto de verdade, a realidade que está projetando aquela sombra, é o próprio Cristo. E tem mais. O autor vai além. Ele diz que aquela lista de regras, aquele escrito de dívida que existia contra nós, foi completamente rasgado, cancelado. E mais, foi simbolicamente pregado na cruz. Foi um ato público de quitação. E nesse mesmo ato, Cristo também teria triunfado sobre todos os poderes e autoridades espirituais. Chegamos, então, às advertências finais. E elas tratam de dois problemas que andavam juntos ali. Um tipo de misticismo, com foco em anjos, e uma prática de autonegação muito, mas muito rígida. O que a gente chama de ascetismo. E olha só os perigos que o texto aponta. Fala-se de uma humildade fingida, de adoração a anjos, de gente se vangloriando por ter tido visões. O ponto é que tudo isso, que parece super espiritual, na verdade era visto como uma distração. Em vez de conectar a pessoa com a fonte divina, acabava inflando o ego. E aqui a gente chega no que o autor considera o erro fatal. O problema central de todas essas práticas é que elas levam a pessoa e a comunidade inteira a se desligar do cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. A única fonte de onde vem a vida e o crescimento espiritual de verdade. Então, qual o valor daquelas regras super rígidas do tipo não toque, não prove, não manuseie? Segundo o autor, o valor é zero. Exatamente. Ele diz que apesar de terem toda uma aparência de sabedoria, na prática elas não têm poder nenhum para controlar os impulsos humanos. Pior, podiam até acabar alimentando o orgulho. E para a gente fechar, para amarrar todas essas ideias, o texto nos dá uma analogia final que é fantástica, simples, mas muito, muito poderosa. A analogia é essa: o palácio contra a cabana.
Imagina que alguém herdou um palácio incrível, com todo dentro, todos os tesouros e com a dívida toda paga. Isso representa a vida em Cristo. A heresia seria o quê? Seria como se alguém tentasse convencer o dono do palácio a abandonar tudo para ir morar numa cabana minúscula e desconfortável. E por quê? Só para ficar seguindo um monte de regras sem sentido. E essa analogia nos deixa com uma pergunta que, mesmo depois de tanto tempo, continua super atual, não acha? Hoje, quais são as cabanas que tentam as pessoas a abandonar o palácio? Que tipo de filosofias, regras ou até atalhos espirituais aparecem por aí, tentando nos convencer a aceitar muito menos do que a plenitude que foi oferecida? Fica aí a reflexão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.